Às 7h17, olha quem veio tomar um cafezinho conosco. A doutora Camila Nascimento, diretora-presidente do IMPCG. Bom dia. Bom dia. Vai para algum desfile de modas? Quem dera, já passou a fase. Bom dia, Camila. Tudo bem? Bom dia, Bê, tudo bem. Bom Tranquila? dia a todos que estão nos ouvindo, tranquilo. É uma honra recebê-la. Obrigada, eu que Sinta-se à vontade. Estou. Vamos falar sobre a evolução do IMPCG sob sua direção. Como é que está o nosso querido IMPCG? Hoje ele está muito equilibrado. Né? Em 2017, quando nós entramos, nós tivemos aí uma dificuldade imensa em se tratando de recurso financeiro, tanto para a Previdência quanto para o Serviço de Assistência à Saúde do servidor municipal, e uma dificuldade no Serviço de Assistência à Saúde em si. Então, os nossos credenciados, os nossos atendimentos, o que liberar, o que não liberar, toda a parte burocrática nós não tínhamos, as portarias bem definidas, os protocolos bem definidos. Então, essa evolução ela veio com o tempo. Hoje nós temos, por exemplo, o Conselho Fiscal, que junto com o Conselho Deliberativo, para as duas situações, Previdência e Saúde. Então, a gente caminhou muito, desde a evolução de sistema, enfim, foi uma evolução... Bacana, eu sempre falo que antes é como se Campo Grande estivesse dentro de terrenos para atender todos esses serviços, né? Hoje a gente está aí fora de igual para igual com todo mundo que presta o mesmo atendimento. Como dizia minha tia Laura, né? Era um pé 40 numa botina 38. Mais ou menos isso. Camila, explica para nós aí. Por exemplo, a esposa já está aposentada e alguém, né, ligado ao MPCG vai se aposentar. Se ele falece, a esposa continua recebendo o que ele recebia ou, por ela ter uma outra aposentadoria, não recebe nada? Cada caso é um caso, B. Tipo? Né? A gente tem... Quando se tem aposentadoria, a legislação antiga, nós temos a nova legislação em vigor, nós temos, se não for esse caso, por exemplo, de uma esposa, nós temos, numa situação de normalidade, o que as pessoas consideram direito adquirido, por exemplo, a gente colocou como regras de transição. Então, cada caso é um caso. Né? Mas a esposa, geralmente, sim. Geralmente, sim. Acaba recebendo. Mas tem muitas situações. A Previdência, ela tem inúmeras situações. Parece que cada vez ela fica um pouco mais complexa. Né? A cada legislação vigente, ela fica um pouco mais complexa. Eu vou dizer, ela vai ficar ainda mais, né? Porque as alterações previdenciárias, elas não pararam nessa última legislação. Mas o engraçado, isso saindo um pouco fora do tema, é que essas legislações... Parece que elas beneficiam muito pouco, não é? E sempre cobram mais, é um saco sem fundo. Será que isso daí vai mudar um dia ou não? Olha, é muito complicado, porque isso é uma reação em cascata. Isso começa lá em cima, né, no governo federal. E a gente sente o reflexo de tudo isso que ocorre porque nós somos regime próprio de previdência social. Então, a gente acaba seguindo aí algumas diretrizes do regime geral de previdência social. É um modelo. É um modelo e é muito complicado. Por exemplo, nessa última legislação que nós fizemos aos moldes da 103... Nós tentamos minimizar todos esses aspectos negativos que ia cair em cima do nosso servidor municipal. Então, por mais que tivéssemos que seguir a 103, a gente tentou aí, em algumas situações, dar uma maleabilidade. Exemplo disso, o nosso servidor ele começa a fazer o desconto da Previdência a partir de quem recebe a partir de 3 salários mínimos. O governo do estado, ele copiou os moldes da 103 na íntegra. Então, ali, um salário mínimo já tem o desconto de 14%. Isso pesa muito no servidor. Por exemplo, quem passou uma vida sem descontar, de uma hora para outra,
desconta. Passa Isso faz uma diferença muito grande. Quantos mil servidores vocês têm hoje no IMP-CG? Entre aposentados e pensionistas, quase 7.400 servidores. E beneficiários do Servimed, quase 36 mil beneficiários. O que você acha que ainda falta e que você deveria fazer no comando do Instituto Municipal de Aposentadoria? Boa pergunta. Nós temos um problema enraizado dentro do nosso... Eu não vou colocar dentro do nosso serviço, mas eu vou colocar dentro do tema. O tema principalmente Previdência, que se chama déficit atuarial. O nosso déficit atuarial é muito alto. Só que o nosso déficit financeiro, de contrapartida, ele está equilibrado porque o município, a Prefeitura de Campo Grande, ele consegue fazer os repasses em dia de tudo que se precisa em relação, por exemplo, ao aporte, que é o pagamento da folha do servidor. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. E aí a gente vem com algumas medidas administrativas, por exemplo, a prefeita está avaliando a situação de doações de imóveis para o Instituto Municipal de Previdência, que isso vai contrabalancear aí o déficit atuarial que existe hoje. Esse é um exemplo, né? Temos várias outras situações que estão em estudo, que a prefeita já tem alguns meses que ela pegou isso, e isso precisa ser muito minucioso, porque é muito sério, né? Então, nós temos aí de tempos mas eu estou falando muito antigos mesmo, que não se teve uma atenção devida à Previdência. Porque ninguém parava para fazer a conta de que dali 30, 40, 50, 70, 90 anos, isso ia ficar dessa forma. Então, antigamente, quando se tinha dinheiro mais fácil, o dinheiro sobrava, ninguém pensava que um dia poderia faltar. Camila, o brasileiro está vivendo mais. Isso é um problema para os institutos de aposentadoria ou não? Isso é um problema. É um problema porque a gente não pode descuidar um segundo. Né? Um segundo. E a prefeitura como um todo, ela tem um cuidado muito grande em cima disso. Então, nós, por exemplo, nós pagamos a folha dos aposentados exatamente no mesmo dia da folha do servidor ativo. Né? Mas existem lugares que não conseguem fazer isso. Então, o município de Campo Grande hoje, ele está numa situação muito privilegiada em relação a isso. Né? Mas isso não acontece facilmente. Então, a situação previdência em todos os municípios ou estados, seja ela, né, RPPS, num geral, ela não está fácil. Mas a gente vem evoluindo, vou te citar uma situação, nós conseguimos no ano passado, chama-se uma certificação de progestão. O que significa isso? Campo Grande nunca teve uma certificação pelo Ministério da Previdência de que temos uma gestão de excelência. Então, nós ultrapassamos o nível 1, passamos para o nível 2 numa gestão de excelência. Então, para nós, para Campo Grande, essa inovação é muito gratificante em relação a todo o nosso trabalho. O que você mais sonha em realizar na direção do Instituto? O meu sonho, ele é ultrapassado dia a dia, né? Então, quando eu entrei, o meu maior desespero, que se transformou num sonho, né? Era de não fechar as portas do Servimed. Porque nós entramos numa situação de que estávamos muito prestes a fechar as portas do Servimed. E quando dizer, eu falei... Isso já é uma pré-insolvência, né? E quando eu falei isso... Todo mundo pensou, meu Deus, essa daí é uma louca. Ela chegou aí agora e vai falar pra gente que as portas serão fechadas? É louca. De onde ela saiu? Não, isso chama-se transparência. Eu precisava colocar o conselho a par, as pessoas a par de tudo que estava acontecendo ali. Então, aí, né? E todo mundo... E as pessoas demoraram cerca de, eu vou dizer para você, de mais de 2 anos para cair a ficha. Né? Eu venho de gestão de saúde pública. Então, para mim, foi uma inovação a saúde suplementar, um desafio muito grande. Porque a saúde pública, por mais que ela seja muito desafiadora, saúde é sempre um desafio. Né? A suplementar, ela depende muito da gestão pessoal. Né? A saúde pública, você copia modelos impostos, apostilas impostas pelo Ministério da Previdência. Nós não.
Então, nós fizemos uma construção do Servimed ao longo dos anos. Aham. E hoje nós temos um equilíbrio muito tranquilo financeiro, nós temos um crescimento aí de credenciados, nós conseguimos atender como se fosse, nós não somos um plano de saúde, mas somos um serviço de assistência. Mas nós conseguimos atender como qualquer outro plano de saúde aí fora. Uhum. Então, nós transformamos o serviço de saúde. Então, o sonho que eu tenho é, pelo menos, no mínimo, manter dessa forma. Eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua criatividade, que o administrador precisa muito disso, né? Os volumes são grandes, os prejuízos se avolumam e aí começam a comer a receita, né? E claro que se você não tiver uma criatividade, a coisa não anda. Nós temos uma equipe fantástica, né? Nós conseguimos criar uma equipe fantástica. Então, a equipe, ela vive o IMPCG na sua integralidade. Certo. Mesmo. Então, eu sempre brinco que a gente não tem dias de semana. Nós trabalhamos madrugada, finais de semana, feriado. Não tem isso, porque as pessoas, hoje, elas amam aquilo que elas fazem. Uhum. A gente conseguiu, ao longo dos anos, colocar a pessoa para fazer aquilo que ela mais gosta e aquilo que ela mais sabe. Uhum. E aí a produção, ela vem naturalmente. Verdade. Né? Hoje nós administramos, para você ter uma ideia, 2023 nós fizemos a gestão de mais de 720 milhões de reais dentro do IMPCG. Uhum. Se a gente pegar esse valor, é como se fôssemos a 5ª maior cidade do estado. Olha só. É muito forte, é Uhum. muito pesado isso, é muito sério. E cada centavo desse valor a gente consegue dar transparência, visibilidade, consegue gerir isso com muita responsabilidade. Por onde eu passo, eu falo, gestão não é para amadores. Né? Ela é, no mínimo, para quem estuda. Eu sempre repito essa frase. Então, nós temos pessoas muito competentes e que fazem isso, além da competência, com muita vontade de dar certo. Legal. Parabéns. Obrigada. Volte sempre, é uma honra recebê-la. Obrigada, a honra é minha. Fico muito feliz em estar aqui. Muito Legal. obrigada. Obrigado.